Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos de volta na nossa Escola Bíblica Dominical. Uma alegria muito grande estar novamente com vocês, para nós podermos compartilhar algo de muito bom da Palavra de Deus. E vamos aproveitar esse domingo para iniciar a Escola Bíblica Dominical 2023. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças porque Tu deixaste para nós a Tua Palavra, para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos estudar, para que nós pudéssemos crescer no conhecimento e na execução daquilo que Tu tem previsto para cada um de nós na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja sempre nos conduzindo e nos iluminando, para que nós possamos cumprir o Teu ID, possamos cumprir tudo que está previsto na Tua Palavra e aproveitar das promessas, de tudo que Tu tens reservado para nós. Nessa manhã de domingo, nós queremos primeiro, falar com cada um de vocês sobre a Escola Bíblica Dominical. Como é que vai ser a Escola Bíblica Dominical no ano de 2023? Então, eu queria, por favor, passe o próximo slide, Binho, por gentileza. Nesse slide aí, você está vendo, hoje é o dia de boas-vindas, mas nós vamos ter aula, logicamente. Eu queria explicar para vocês que nós teremos, nesse mês de fevereiro, 3 aulas online. Essa agora, que a gente já está conversando aqui, dia 5, próximo domingo, dia 12, também teremos aula online, sempre ficando disponível no YouTube a partir das 9 horas do domingo. Aí nós teremos o domingo de carnaval, vamos pular, o pessoal vai estar no acampamento. Aí depois, no último domingo de fevereiro, que é o domingo 26, nós teremos a 3ª aula da EBD online. Nós vamos falar de personagens bíblicos importantes. Hoje nós vamos falar sobre Abraão. No outro domingo, nós vamos falar sobre José. E vamos encerrar esse ciclo falando sobre Moisés no dia 26. Então, depois disso, nós teremos um seminário de intercessão no primeiro domingo do mês de março. E a partir do segundo domingo do mês de março, nós teremos a aula magna, e vamos começar o nosso período presencial da EBD. Queridos, não fique fora dessa. Você não pode ficar fora dessa. A Escola Bíblica Dominical é para você participar, para você estudar e para você crescer, para você ficar sempre na presença de Deus e conhecendo aquilo que Ele deixou para nós na sua própria palavra. Então, esteja junto conosco, avise para o pessoal, já está tendo a gravação, vai lá, assista, para que possa contabilizar a sua presença e nós tenhamos como planejar diversas coisas que nós temos, nós estamos estudando como fazer durante esse ano de 2023. Para isso, nós precisamos saber como está a frequência da EBD. E nós já vamos começar sabendo a partir da Escola Bíblica Dominical online. Então, assista até o final, dê o seu like, faça alguma coisa para que nós possamos contabilizar a sua presença. Nos finais de semana, queridos, nos finais de semana que tiverem eventos da igreja, como está escrito aqui, não haverá EBD. Não significa que nós não vamos nos encontrar nas manhãs de domingo, não é isso. Mas não haverá EBD nesse formato que nós fazemos presencial aqui, um dos pastores, um dos professores da EBD ministrando para vocês. Porque, na realidade, a gente empresta esse horário da EBD, nesses domingos, para o convidado do seminário, os convidados do congresso. Essa pessoa é que vai usar esse horário conforme a organização do evento determinar. Tá? Mas, fora isso, nós teremos esse ano coisa muito boa. Queridos, nós vamos estudar todos os profetas menores, os 12 profetas menores. Você terá 2 aulas, em média, para cada profeta menor, e nós vamos esmiuçar, o que eles fizeram, como que foi o livro, qual era a situação, qual era a época. Nós vamos estudar os profetas menores. Teremos as férias no mês de julho, para você já ir se programando. Mês de julho não teremos EBD, e vamos até o mês de novembro. Entraremos em férias novamente, outro recesso. Queridos, sobre EBD, acho que já falei bastante coisa, espero que você, não precisa anotar, está gravado, qualquer coisa que você tenha perdido, você volte, e se tiver alguma dúvida, fale conosco
durante os cultos, né, os nossos próximos encontros, à noite, você pode falar conosco também. Mas hoje nós vamos falar sobre o primeiro personagem. Vamos falar sobre Abraão. Vamos falar sobre Abraão. Abraão, o pai da fé, Abrão, que depois virou Abraão. E, queridos, nós estamos, né, naquele desafio da leitura do Pentateuco, né? Começamos desde o início do ano ali, com o desafio era o jejum, oração e leitura da palavra, né? Então, o jejum, a gente já cessou o jejum, mas a oração e a leitura da palavra permanece. Então, nós estamos nesse domingo, já quase concluindo o livro de Números, né? E a gente vê que o negócio não é tão demorado assim, foi passando rápido. E você já leu o livro de Gênesis, então você já conhece a história de Abraão. Aí eu poderia aqui fazer das mais diversas maneiras, né? Poderia chegar aqui e ficar falando de Abraão, lendo, a passagem é essa, a passagem é aquela, mas eu procurei nessa apresentação de Abraão pegar algumas coisas pitorescas, né? Pegar alguns detalhes que às vezes passam despercebidos e tratar com vocês sobre isso. Não vai ser uma aula tão demorada, mas para que você relembre. E tudo que eu vou falar, os slides vão estar no Google Class, nós teremos lá alguns filmetes no Google Class, e toda a parte teórica que eu vou ler aqui, algumas coisas, estarão lá, tudo isso estará lá no Google Class. Tá? O meu grande objetivo aqui é chamar a sua atenção para o estudo. Eu estudando para preparar essa aula, eu vejo assim, caramba, quanta coisa que eu já tinha estudado, que eu já tinha aprendido, na época de EBD, na época de seminário, sei lá, um estudo particular, mas as coisas vão se perdendo. Tem coisa que eu não lembrava mais. Aí você começa a estudar, eita, isso aí eu já sabia, mas eu não lembrava mais. Então, queridos, aqui na EBD, quando nós falarmos desses personagens, é interessante que você fique aguçado a estudar. Vá lá no Google Class, pega o material e vai estudar, senta, vai estudar. A palavra de Deus, ela vai se renovando. Cada vez que você lê, cada vez que você olha, você assim, caramba, esse detalhe eu não tinha percebido, e você vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Mas aí que essa é a pergunta, né? Abraão, vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Quem foi Abraão? Quem foi Abraão? Nós já colocamos ali o pai da fé, Abraão, amigo de Deus. Abraão tem diversas qualificações, né? Pai de multidões. Abraão, um monte de qualificações. Mas nós vamos falar de algumas. Vamos passar o próximo slide, né? Por favor. Abraão, o amigo de Deus. Eu vou ler aqui. Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago 2, capítulo 2, versículo 23. A história do povo de Deus começa com Abraão na idade média do bronze. Com 75 anos de idade e uma esposa estéril, 10 anos mais jovem, Abraão dificilmente seria um candidato ideal para começar uma família, que dirá uma nação, né? Só Deus, né? Vou começar uma nação, uma grande nação. Abraão, tu vai ser pai de multidões. Aí Abraão, pô, mas a minha mulher nem é estéril, pô. Será, Deus? Não está confundindo? É comigo mesmo que você está falando, Deus? É o nosso Deus, ele é dessa forma. Abraão, entretanto, a Bíblia se refere a Abraão como escolhido de Deus para ajudar a revelar o plano divino ao mundo. Abraão atendeu ao chamado para deixar o seu lar e partir para a terra que te mostrarei. Eis o primeiro de muitos passos de fé de Abraão, que sempre confiou em Deus com relação ao futuro. Foi essa fé, apesar de muitos obstáculos, que levou Abraão a ser chamado de amigo de Deus. Atualmente, Abraão é considerado um grande exemplo de fé pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jornada de Abraão à terra prometida. Abraão deixou Ur dos caldeus, situada, e partiu em direção ao norte, acompanhando o rio Eufrates até alcançar Arã. Depois da morte de Terá, seu pai, Abraão prosseguiu com a viagem, seguindo pelas principais rotas comerciais, até finalmente chegar a Canaã, a terra para onde Deus o estava conduzindo. Aí tem gente que pergunta, mas por que Canaã? Por que ele estava indo para Canaã? Qual era o objetivo de Deus em levar
Abraão até Canaã. Deus poderia ter escolhido qualquer outro lugar no mundo para iniciar o seu projeto, porém escolheu a terra de Canaã, mais tarde chamada de Israel, como lar para o seu povo. A razão para isso se deve, muito provavelmente, ao potencial de influência da região, situada no cruzamento das primeiras rotas comerciais do mundo antigo. Segundo informa a Bíblia, Deus colocou seu povo ali a fim de atrair pessoas para si. Infelizmente, conforme demonstra a história de Israel, essa influência muitas vezes funcionou ao contrário. Isso é uma tendência, né, quem estuda história, é uma tendência de ver que onde existem rotas comerciais, as pessoas se obrigam a passar por aquele lugar. E como elas se obrigam a passar por aquele lugar, aquele é um local estratégico. É um local estratégico para chamar a atenção das pessoas. De qualquer coisa que você queira, esse é um lugar estratégico. Por isso, a escolha de Deus, quando a gente fala de Canaã, a gente entende por que Deus escolheu esse lugar, né? Abraão tinha uma vida nômade. Abraão, depois eu vou contar a história de Abraão passando por diversas regiões. Eu vou falar isso daqui, vou ler ainda alguma coisa, né? E a vida de Abraão era uma vida nômade. A exemplo dos modernos beduínos, Abraão habitou em tendas, sempre mudando de lugar à procura de pastos para os seus rebanhos cada vez maiores. Suas tendas, fabricadas com pelos de bode, eram armadas próximas umas às outras, de modo a viverem como uma família estendida. Abraão era um cara rico, né? Outro dia eu estava falando disso, eu não lembro se no pequeno grupo, né? Deus não tem nada contra o dinheiro, não tem nada contra a riqueza, não, mesmo porque Abraão era um homem rico, né? Ló foi um homem rico, tanto que eles não conseguiram, mais à frente a gente vai falar isso, eles não conseguiram nem ficar juntos, porque a terra, né, havia briga, contenda entre os seus servos, né, por conta dos rebanhos, tanto de Ló quanto o rebanho de Abraão. Vamos lá. A circuncisão foi ali justamente na época de Abraão que surgiu a circuncisão para esse povo, para o povo hebreu, né? Na época o povo hebreu. Ao contrário das nações vizinhas, em que a circuncisão era associada ao ritual que marcava o início da vida adulta masculina, o povo de Israel a considerava um presente de Deus, um sinal da aliança que Deus havia feito com o seu povo. A aliança estipulava que todos os bebês israelitas do sexo masculino fossem circuncidados aos 8 dias de idade. Caso o procedimento não fosse cumprido, a criança não poderia fazer parte do povo de Deus. Entretanto, a circuncisão em si mesma não inclui os israelitas no relacionamento com Deus, fato que o povo de Israel, com frequência, esqueceria ao longo dos anos. A circuncisão não era um meio, mas um sinal de um relacionamento. O que levou Abraão a ter um relacionamento adequado com Deus foi simplesmente sua fé. Abraão, o pai da fé. Vamos passar para o outro slide, por favor? Tem um texto ali, né, de Hebreus 11, 8, que diz assim, né, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meu querido, quando a gente ouve esse tipo de coisa, é lógico que nós temos exemplos contemporâneos de pessoas, eu já ouvi, nós temos aqui exemplos de pessoas, sai, vai lá para João Pessoa, porque lá eu te prometo que lá vai acontecer assim, assim, assado. Aí você ouve aquela palavra de Deus e vem para João Pessoa. Pô, maravilha, né? Mas você ficar rodando no deserto e sair no meio do deserto com mulher, filho, camelo, bode, o rebanho todo, né? Sem saber para onde você vai. Aqui você pega um avião, senta no seu carro, liga o ar-condicionado e vem. Mas quando você recebe uma palavra dessa, né, imaginando naquela idade do bronze, idade média lá do bronze, que eu já li para vocês, não seria algo tão simples de ser feito, né? Aí a gente fala, não tinha Espírito Santo, não tinha nada disso, mas Abraão obedeceu. Abraão, o pai da fé, não governou nenhum império, não comandou nenhum grande exército, não conquistou nenhum território, não realizou milagres, apenas obedeceu. Eita, agora sim, hein? Lembra? Vai lá para Samuel. Lembra? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Saul não conseguiu obedecer. Isso decretou a sua própria falência, a sua própria morte.
E Abraão, que conseguiu obedecer, que sempre obedeceu, o que aconteceu? Ele se tornou o pai da fé, o seguidor de Deus. Conceito-chave, fé. Fé é o reconhecimento de que a vida ultrapassa aquilo que os olhos humanos conseguem enxergar. É a convicção que existe um Deus capaz de causar impacto em nossa vida e em nosso mundo. Um Deus em quem nós sempre podemos confiar. Entretanto, a história de Abraão mostra que obedecer a Deus muitas vezes envolve risco e sacrifício pessoal. Embora o risco esteja fundamentado na crença de que Deus cumpre suas promessas. Para o cristão, ter fé é confiar na palavra de Deus e fazer as coisas à maneira de Deus. É forte. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas à nossa maneira. E Abraão fez as coisas à maneira de Deus. Deu uma derrapada aqui, outra derrapada ali, né? Normal, né? Mas está na galeria dos heróis da fé, né, cara? Lá em Hebreus, né? Ele está na galeria dos heróis da fé. Quantos gostariam de ter o seu nome escrito naquela galeria? Mas talvez você não quisesse passar pelas situações que aqueles heróis da fé tiveram que passar. E Abraão foi um deles. Eu queria passar para o nosso próximo slide e falar sobre o significado dos nomes. O nome do indivíduo era muito importante nos tempos bíblicos, né? Hoje as pessoas colocam o nome, eu escutei um artista tal que tem um nome, esse é um nome da moda, né? Aí passam os nomes aí, de repente, João, José, Antônio, aí some. Aí vem os nomes Enzo, né, uns nomes desses, assim, daqui a pouco voltam esses mesmos nomes mais comuns, que a gente entende como mais comuns, e assim vai. Mas, naquela época, que a Bíblia foi escrita, o nome do indivíduo era muito importante, porque ele refletia algo da história da pessoa, seu caráter ou então seu destino. Deus alterou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitos, a fim de que jamais se esquecesse das promessas que Deus lhe havia feito. O filho nascido de Abraão e Sara foi chamado de quê? Isaac. O que significa Isaac? Ele ri. Uma forma de lembrar-lhes como Deus transformou o riso incrédulo de Sara ao ouvir a notícia de que teria um bebê, em risos de alegria por ocasião do nascimento da criança. Queridos, com a idade que Sara tinha, né, quando ela recebeu a visita e recebeu a profecia, né, você terá um bebê, ela foi e riu de forma o quê? Incrédula. Não acreditou. Não, estou tentando há um tempão, gente. Estou velha já não tô mais, já não tenho mais idade para esse negócio, não. E o marido mais velho ainda, 10 anos mais velho do que ela. Tudo bem que aquele pessoal vivia bastante tempo, né? A gente fala, Abraão teve filho com 100 anos. E depois ainda teve mais um monte de filhos, né? Ele morreu com 175 anos. Diferente da gente, né? Quando a gente escuta a história, Josué, Caleb, aqueles caras iam para a guerra com 85 anos, aí que ele ia querer brigar, aí que ele ia... Caramba, é outra coisa, totalmente diferente esse nosso corpo hoje aqui, mais carcomido, né? Que quando chega a 100 anos, é a festa, né? E muitas vezes já chega a 100 anos com um montão de coisa que não funciona mais. Mas nesse caso daí não foi dessa maneira. Mas, de qualquer forma, Sara não acreditou. Sara riu. E esse riso, depois, no nome de Isaac, foi para que sempre ela pudesse lembrar, né, da alegria que foi experimentar o cumprimento da promessa de Deus. Isso é coisa tremenda, querido, que todos nós queremos ter. Sempre experimentarmos da alegria de receber uma promessa e de ver essa promessa sendo cumprida. Né? Abraão também foi chamado de o seguidor de Deus. A peregrinação de Abraão não terminou após alcançar Canaã. Na verdade, era apenas o começo de suas aventuras com Deus. Abraão passou o resto de sua longa vida peregrinando de lugar para lugar, não apenas à procura de pasto para os seus rebanhos, mas também em obediência à orientação de Deus. Onde quer que fosse, Abraão sempre procurava manter Deus no centro da sua vida e adoração. Apesar disso, Abraão descobriu que conhecer a Deus não era garantia de uma vida correta e livre
de enganos. Abraão enfrentou uma jornada difícil, porém a Bíblia informa que, ao optar por seguir a Deus, Deus se mostrou fiel a Abraão. Né? Deus, coisa tremenda, 30 minutos, 20 minutos? Opa, beleza, vamos lá, vamos continuar aqui, que o tempo não para. Vamos passar para o próximo slide, só para a gente ler. Quando fala do chamado de Abraão. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas, Josué 24, 2 e 3, mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Chamado de Abraão, saiu daquela terra, né? Os estudos dizem que aquela terra, né, a terra de Ur, lá dos caldeus, era uma terra de grande idolatria. Então, o chamado de Abraão foi interessante, né, que Deus já o tirou daquele lugar para mostrar o que ele queria fazer. E quando Abraão começa a sua peregrinação, as coisas começam a acontecer na sua vida. E é legal que a gente vê, já passando para o próximo slide, né, eu falei que não ia me demorar muito, já passando para o próximo slide, a gente começa a falar ali de uma genealogia. Eu vou falar diversas vezes aqui de genealogia, para que você entenda, né, quem é quem nessa história, né? Então, a gente começa lá essa genealogia de Abraão, de Terá, começa com Sem. Lembra? Noé, Sem, Cã e Jafé. Depois eu vou mostrar isso, né? Para saber esses povos. De onde veio esse pessoal todo? Por que esse pessoal briga tanto? Por que esse pessoal nunca se entende? Na realidade, é todo mundo da mesma família. Se for puxar, vai chegar lá em Noé, todo mundo é da mesma família. Mas é uma coisa de família, né? Se você tem família, é difícil que você se entenda com todo mundo da tua família, né? Vira e mexe, tem um que você não se entende bem. E essas coisas vão afastando uns dos outros e o afastamento chega a tal ponto que vira guerra, né? Povos que têm a mesma raiz acabam sendo povos inimigos uns dos outros. Então, primeira coisa que eu queria ver nesse mapa, essa genealogia que está aí do lado esquerdo, né? De quem está vendo do lado esquerdo, é lembrar que Terá é o pai de Abraão, mas ele é o pai de Sara também. Por quê? Com uma esposa ele teve Abraão, Arã e Naor, e com uma outra esposa ele teve Sara. Então, quando Abraão tem aquele problema com Faraó, o problema com Abimeleque, na realidade, ele não mentiu, né, dizendo que ela era irmã, mas na realidade ele escondeu que ela era esposa. E existia muito disso, né? É um que casa com sobrinho, até a multidão se formar, né? Houve aconteceram muitos casamentos entre pessoas que tinham proximidades sanguíneas, proximidades de sangue, todo mundo da mesma família, tá? Então, aconteceu isso, eu não sei se você consegue enxergar daí bem, mas eu acredito que você vai enxergar bem aí no slide. Nosso grande técnico, Binho, está providenciando esses negócios todos aí, ajeitando o que eu não fiz direito, mas você está vendo que Abraão, realmente, ele era irmão de Sara por parte de pai. Aí a gente vê aqui Ló. Ló era sobrinho de Abraão, filho de Arã, que morreu antes do seu pai, antes de Terá, tá? E Ló ficou aos cuidados de quem? De Abraão. Pensa numa amizade boa. Pensa num sobrinho legal. Foi Ló, né? Obrigou Abraão a entrar em guerra, obrigou Abraão, na hora da divisão das terras, ele escolheu, entre aspas, aquilo que ele pensou que fosse a parte melhor para cuidar dos seus rebanhos, né? Depois, Abraão ainda teve que tratar com Deus para não matar, que aí o outro vai lá para Sodoma, para não matar o seu sobrinho, para que ele não morresse, sua família não morresse. Abraão teve que tratar disso com Deus. Então, foi um sobrinho que deu um pouco de trabalho para Abraão. Mas aí você consegue ver quem é quem, a genealogia, quem foi casado, quem era filho, pelo vermelho, pelo verde. E se você pegar do lado direito, já vem lá desde Sem, né? Sem não vai direto para Terá, né? Mas tanto que está
a linha descontínua, né, para você saber que existe mais gente entre um e o outro, mas você consegue enxergar, inclusive depois o filho da promessa, né, Isaac, aí vem Esaú, vem Jacó, Lia, chegando até Lia e Raquel e Rebeca, Labão, você consegue, você leu, né, você conhece isso tudo que eu estou falando aqui, você sabe de tudo que está acontecendo. E, seguindo, né, nós vamos falar aqui, vamos mostrar, eu botei essa fotografia aí, né, para mostrar, porque Sara, ela tinha uma beleza acima do normal. Por isso, Abraão ficou temeroso de morrer, né? Eu entendo Abraão, né? Porque minha esposa também tem uma beleza dessa acima do normal. De vez em quando eu fico com medo de morrer, né? Mas nunca falei que era irmão da Nelly, não. Eu ia até botar a fotografia dela aqui para o pessoal entender qual era a beleza de Sara, mas ela não permitiu que eu colocasse, né? Aí eu botei essa senhora aqui, que não é tão bonita quanto ela, mas que dá para entender, para você entender que Sara era uma mulher bonita. Eu lembro que até a gente estava conversando, era muito legal. Quem está experimentando esse hábito de leitura, eu estava falando com o Kleber, né? O pessoal conhece o Kleber aqui, nosso irmão, e ele falando, mas será que essa mulher, com a idade que ela já tinha, André, chamava a atenção do pessoal? Aí nós começamos a falar de mulheres que são bonitas, né? E que já com uma certa idade, né? Foi falado da... Como é que é o nome da mulher lá? Bruna Lombardi, né? Que é uma mulher de idade e muito bonita, né? Não falei da Nelly, porque a Nelly ainda não tem essa idade toda. A beleza já tem, mas não tem a idade, né? Por isso eu não coloquei a minha mulher nesse balaio aí. Mas, gente, são coisas... Não só Sara tinha essa beleza toda, mas Rebeca também tinha essa beleza toda. Chama atenção, se você for ler os detalhes lá da Bíblia, você vai ver que chamava atenção também, a beleza de Rebeca chamava também a atenção. Então, no meio daquele povo, eu imagino, né, uma pessoa de beleza dessa forma, nas condições, porque hoje, né, as condições são outras, extremamente mais favoráveis para as mulheres, mas imagina naquela época que as mulheres não tinham esse cuidado todo que tem hoje, muitas vezes não tinha nem a atenção dos seus maridos, quanto mais poder ter esses cuidados, né, cremezinho, Victoria's Secret, né, esses negócios todos, o pessoal não tinha nada disso, mas mesmo assim, a beleza de Sara, no meio desse povo de carneiro, camelo, esse negócio todo aqui, a beleza dela chamava a atenção. Vamos passar para o próximo slide? Eu vou ler aqui, queridos, deixa eu botar aqui para baixo, eu vou ler aqui. Vocês estão vendo aí, viagens abraâmicas. Se você pega depois, vê com cuidado, aproxima, aumenta um pouco esse mapa, e você vai ver, desde que eles saem de Ur dos Caldeus, vão para Arã, vêm para o Egito, volta, esse negócio todo, até chegar em Canaã, locais onde Abraão habitou, né, as cidades mais importantes, estão aí nesse mapa. Muito legal. Se você quiser aprender até mais disso, né, eu vou dar só uma pincelada, mas se você quiser aprender mais disso, eu vou te dar uma dica. Vai lá para o meu pequeno grupo, que o nosso mestre Kleber, que conhece essa região toda em loco, está fazendo um grande estudo de geografia bíblica para poder apresentar lá no pequeno grupo. Se eu fosse você, eu não perderia. Depois você me pergunta quando vai ser e você faz uma visita no nosso pequeno grupo. Fechada aqui a propaganda, né? Vocês podem ver que aí tem Iraque, Turquia, Líbano, Síria, Jordânia, Israel, Egito, tudo isso está presente nesse mapa. E eu vou falar aqui, dentro dessas principais viagens e aventuras de Abraão, algumas cidades, algumas regiões, o que aconteceu nessas regiões. E depois você vai conseguir acompanhar, tanto nesse mapa, né, nós temos dois outros mapas com um pouco mais de detalhes, mas eu queria falar para vocês, primeiro, Siquém, eu vou falar aqui de 8 regiões, 8 cidades, 8 regiões. Siquém, a primeira ação de Abraão ao chegar à terra prometida foi construir um altar ao Deus vivo e adorá-lo. Está lá em Gênesis 12, 6 e 7. Egito, em meio a um período de escassez, Abraão mudou para o Egito, onde a presença do rio Nilo era a garantia de provisão de alimentos. Entretanto, o medo abalou a fé de Abraão e quase o colocou em apuros com Faraó. Tudo isso por conta da beleza de Sara. Hebrom,
Depois de retornar do Egito, o crescimento contínuo dos rebanhos de Abraão e Ló fez com que ambos se separassem, permitindo que Ló fizesse a primeira escolha do lugar para onde ir, e em seguida Abraão mudou-se para Hebrom, onde passou a maior parte do restante da sua vida. Foi muito provavelmente em Hebrom que Deus celebrou um acordo jurídico, conhecido como aliança, com Abraão, a fim de conceder-lhe um filho e uma nação. E estipulou o ritual da circuncisão como sinal externo daquele acordo. Outra, quarta, Manre. 3 anjos visitaram Abraão e Sara e prometeram ao casal que dentro de um ano conceberiam um filho. Ao ouvir isso, Sara riu consigo mesma. Um riso que a gente falou, de descrença, diferente do outro sorriso de alegria, que é o nome de Isaac. Sodoma, a 5ª região. Ló escolheu viver em Sodoma, região fértil, porém imoral e politicamente instável. Mais tarde, Abraão precisaria resgatar Ló do julgamento de Deus sobre aquela cidade perversa. Talvez por imaginarem-se como as 2 únicas sobreviventes da destruição, as 2 filhas de Ló embriagaram o pai e tiveram relações sexuais com ele, a fim de gerar descendentes. Dessa relação nasceram os moabitas e os amonitas, futuros inimigos de Israel. Isso é um negócio interessante quando a gente começa a estudar, aí você vai vendo a tal da genealogia, E onde é que vai chegar aquele povo? Ninguém gosta de ler genealogia na Bíblia, não vai me dizer que você gosta, porque eu acho que ninguém gosta, eu também não gosto, Mas é importante a gente ler para entender as coisas como elas aconteceram e por que chegamos a determinados lugares. Olha só, fruto de um erro da relação sexual entre o pai e as 2 filhas, o que aconteceu? A formação de 2 povos que viriam a ser, no futuro, inimigos de Israel, que foram os moabitas e os amonitas. Vamos lá, para a 6ª região, já estamos chegando no final, que é Gerar. Temeroso por sua vida, Abraão novamente fingiu que Sara era sua irmã e quase trouxe julgamento divino sobre o rei Abimeleque. Isso está lá no capítulo 20 de Gênesis. Fiel às suas promessas, por volta dessa época, Deus lhe concedeu um filho, Isaque, cumprindo a promessa que Abraão vinha esperando havia 25 anos, estando naquela ocasião com 100 anos de idade. Então, com 100 anos de idade, nasceu Isaque. Já tinha nascido Ismael antes, Nasceu Isaque, mas ele ainda teria outros filhos com Quetura, e eu vou mostrar para vocês esses outros filhos e quais povos vão surgir de tudo isso que a gente está falando. 7. Monte Moriá. Olha só, aqui um grande desafio para Abraão. Deus testou a fé de Abraão ao pedir-lhe que sacrificasse Isaque, o filho da promessa. Esperou 25 anos para o filho nascer, aí Deus pede esse filho a Abraão. A fé inabalável de Abraão foi recompensada quando Deus apareceu no último instante e providenciou um cordeiro como substituto para o sacrifício. Essa passagem apresenta o primeiro relato de como Deus lidaria com o pecado humano na Bíblia, isto é, providenciando um substituto para morrer no lugar do pecador. Primeiramente, por meio de vários sacrifícios estipulados na lei do Antigo Testamento. E, por fim, por meio do sacrifício de Jesus, o Filho único de Deus, o Filho unigênito de Deus. A última região que a gente vai falar, dessa forma, eu estou contando, praticamente eu estou contando a vida de Abraão. E a última que a gente vai falar é Macpela. Eu acho que é assim que fala, que lê, que pronuncia Macpela. Abraão comprou uma caverna no campo de Macpela para servir de túmulo à sua família. Então, já estamos chegando na morte de Abraão. Na verdade, o único pedaço de chão da terra prometida que Abraão chegou a possuir de fato. Ele não vivia como nômade, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Quando ele chegou nessa terra, ele não foi mais para lugar nenhum, Porque ele comprou e morreu, E ele foi enterrado lá. Sara morreu aos 127 anos. Uma menina, 127. Ainda estava bem, Sara estava sarada. Acho que daí vem esse negócio de sarado, E 127 anos de idade. E Abraão, aos 175. Ambos foram enterrados na caverna.
lá no campo de Macpela. Então, foi o único, como diz aqui, né, uma curiosidade, né, deixa eu ver, o único pedaço de chão da terra prometida que Abraão chegou a possuir. Então, queridos, através desse mapa, você consegue enxergar bastante coisa. Nós temos no próximo slide, que é 2 outros mapas com alguns detalhes também interessantes, que você pode ver aí, tá? E vamos um pouco mais para frente. Passando para o próximo slide, né? Eu havia falado para vocês, né, o que tinha acontecido, né? Abraão se mete nessa guerra, né? Guerra de 4 reis contra 5, onde ele foi fazer. Por que ele entrou nessa guerra? Abraão entrou nessa guerra porque ele foi fazer o quê? Ele foi atrás resgatar o seu sobrinho, aquele sobrinho que eu falei que dava trabalho, Ló. Então ele foi resgatar. Aí diz aqui, né, objetivo: libertar o sobrinho Ló. Onde? Principal batalha no Vale de Sidim, por volta de 1950 a.C. Abraão, com 318 soldados e aliados, né, ele pegou seus servos e foi para a guerra. Contra quem? Né? A estratégia, tudo isso está escrito aqui, e Abraão venceu a guerra. Legal é que Abraão, quando vence a guerra, depois ele dá o dízimo, né? Dízimo de Abraão a Melquisedeque. Aí tem gente que às vezes fala, poxa, lá que começou essa questão do dízimo. Não tem muito a ver com o dízimo que a gente fala hoje, né? Mas como eu gosto de falar de dízimo, né? Aproveitei e encaixei isso aqui também, né? Porque tem dízimo e eu gosto. Falo, tem dízimo, eu gosto. Mas esse dízimo daqui, não é aquele lá não, é o outro. Na realidade, ele dizimou do espólio, tá? Está pequenininho ali, mas eu acho que dá para ler. Gênesis 14, de 18 a 20, o dízimo de Abraão. O dízimo de Abraão era completamente voluntário. Abraão dizimou dos saques da batalha dos 4 reis contra 5. Ele não dizimou de suas rendas, né? Não dizimou das suas propriedades. Seria o dízimo de uma bonificação recebida, né, do espólio, daquilo que ele trouxe da guerra. Essa foi a única vez que Abraão dizimou na vida, nos 175 anos. Não há evidências de que ele voltou a repetir tal prática. E Melquisedeque, né, lembram? O sacerdote Melquisedeque, ele foi e abençoou a vida de Abraão. Esse é um tema bastante interessante. Lembra que eu falei que o meu objetivo aqui é aguçar a sua curiosidade, para que você possa estudar cada vez mais. E venha para a EBD, que a gente estuda, critica, fala, discute, e vamos crescendo dessa forma no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos passar para o próximo slide. Promessas de Deus a Abraão. Deus proferiu 3 promessas a Abraão em Canaã. Os descendentes de Abraão se tornariam uma grande nação. Todas as nações do mundo seriam abençoadas por meio de Abraão. Olha só que promessa tremenda, hein? Todas as nações do mundo seriam abençoadas por meio de Abraão. Imagina tu ouvir um negócio desse, né? Embora no momento Abraão fosse apenas um peregrino naquela terra, um dia ela pertenceria aos seus descendentes para sempre, né? A única parte que efetivamente Abraão teve dele, comprou, foi a caverna onde ele foi enterrado. Mas aquela terra toda depois ia pertencer aos seus descendentes. Você imagina receber esse tipo de promessa vindo de Deus? Coisa tremenda. Vamos mais adiante, vamos um pouco mais para frente, falar aqui de 2 filhos de Abraão. Através das suas esposas, da sua esposa Sara, a bonitona, e Agar, a escrava, ele gerou 2 filhos, Ismael, né, que hoje, né, são os muçulmanos, né, filhos do primogênito, porém, ele veio fora da promessa. Ismael não era o filho da promessa, apesar de ter sido o primogênito. Ele não era o filho da promessa. Tem até um estudo que fala isso, né, dos primogênitos, né? Aí fala de Ismael, fala de Esaú, vai falando de diversos primogênitos, né, que por um motivo perderam a sua primogenitura, mas isso é outra coisa. E também tem Isaac, esse sim, filho da promessa, nessa linhagem aí, dessa linha que vem o quê? Os judeus, os filhos da promessa. Vamos falar um pouco sobre Ismael? Ismael e Isaac.
árabes e judeus, né? A história de Ismael, pai dos árabes. Passar para o próximo, por gente. Isso, obrigado. Tradicionalmente, os ocidentais explicam a origem do povo árabe através de Ismael, irmão mais velho de Isaque. Ambos filhos do patriarca Abraão, de quem descenderia o povo judeu. Portanto, árabes e judeus seriam povos irmãos, todos de origem semita. Pô, se são irmãos, né? Não deveriam brigar, deveria estar todo mundo tranquilo lá, todo mundo junto, mas você sabe que isso aí não é uma verdade. A briga que não tem fim. Árabes e judeus disputam um território que traz morte e sangue a ambos os povos até hoje. Isso porque árabes alegam que por Ismael, seu primogênito, tem como por direito a herança da terra do patriarca Abraão. E do outro lado, os judeus declaram que por Isaque, ser o filho da promessa, tem o direito total de herdar a terra santa do pai Abraão. Quem tem razão? Né? Como é que a gente vai entrar nesse mérito da questão para dizer quem tem razão? Mas é interessante você saber que um dos filhos, né, que é Ismael, recebeu uma promessa de Deus, que seria também o pai de uma grande nação. E isso se efetivou, né, até hoje. Ele é o pai dos árabes, né, do povo árabe, uma imensa nação. Tá? E nós vamos ver um pouco mais para frente, lá na genealogia, quando vai pegar uma genealogia vindo desde Noé, o que acontece com esse povo todo. Tá? Vamos passar um próximo slide. Aí a gente faz referência a Isaque, né? A maior prova de Abraão foi Isaque, né? Que é o filho da promessa, mas é o filho que foi sacrificado. Botei uma sequência de desenhos aí, você vai entender, né? Abraão subindo o monte junto com o filho que está levando a tenda para o holocausto, né? E ele pergunta: papai, a tenda, está o fogo, e cadê o carneiro, né? Cadê o cordeiro, né? E Deus proverá. Deus proverá. Isso é capítulo, se não me engano, 22 de Gênesis, né? Que Abraão fala, né? Nós vamos subir, vamos adorar. Ele fala com os servos que não subiram o morro, né? Nós vamos adorar. É a primeira vez que aparece a adoração na Bíblia. Nós vamos adorar, e tendo adorado, nós retornaremos. Olha como é que ele tinha convicção de que ele ia retornar com o filho dele. E mesmo assim ele foi matar esse filho, que ele acreditava que Deus ele ia matar o Isaque e Deus iria ressuscitar Isaque. Mas, na realidade, não chegou nem a isso tudo. Aí tem aqui o carneiro, tal. E botei ali um outro desenho. Era Abraão já idoso e preocupou-se em achar uma esposa para o seu filho Isaque. E ele não queria que a esposa fosse daquele lugar onde ele estava, daquele pessoal, daquela terra, que as pessoas ali eram inimigas dele. Então, ele falou assim, pediu para o servo dele ir buscar, né? Tinha as promessas, um negócio bastante interessante, você deve ter lido, né? Bota a mão embaixo da minha coxa, que é para poder jurar, era uma tradição deles, né? E com isso o servo foi lá e trouxe uma esposa. Quem ele trouxe? Rebeca, outra mulher linda, né? Rebeca, a esposa de Isaque, de Isaque mesmo, falei certo, a esposa de Isaque. Mas vamos lá, queridos, vamos passar, a gente já está quase chegando no final. Vamos passar para que esse aqui ele está um pouco menor, né? Mas que você olhando em casa, perto da tela do computador, você bota na televisão, sei lá, para ficar maior. Aí vem desde Noé, né, cara? Aí vem a linhagem de Sem, a linhagem de Cã e a linhagem de Zafé. E a gente pode ver, né? Tem os israelitas em vermelho lá embaixo. Aí você pode ir subindo, né? Jacó, Isaque, Abraão, papá, chegando aqui em Sem. Mas aí dentro da própria linhagem de Sem, tem lá os edonitas, os assírios, os persas, os árabes que vêm da linhagem de Ismael, tem os midianitas. Quem são esses midianitas? Vêm da linhagem de quem? Abraão teve 3 esposas. 3 mulheres, né, digamos assim. Sara, que foi sua esposa, Agar, que era a serva de Sara, mas com quem ele teve Ismael, e teve Quetura. Eu vou mostrar no próximo slide os filhos de Quetura, que estão escritos aqui. Ele teve 6 filhos com Quetura, inclusive Midian, e dali veio quem? Os midianitas. Da mesma linhagem de Sem, a gente vê Ló. Lembra? Ló era filho de Arã, irmão de Abraão. Então, você vai ver aqui, de Ló vem quem? Os filhos de Ló, Moabe e Ben-Ami. Aí daí vem quem? Os amonitas e os moabitas.
Esse povo todo que depois ia ficar em guerra o tempo todo, e continua em guerra até hoje. Aí da linhagem de Cã, aí que o negócio, o bicho pega, né? Quem que vem? Os filisteus. Filisteus, vem a Babilônia, vem o Egito, tudo da linhagem de Cã, e da linhagem aí vem os heteus, jebuseus, amorreus, gigarzeus, herveus, esse povo todo vem da linhagem amarela, que é a linhagem de Cã. E da linhagem de Jafé, vem os gregos e os medos. Gente, todos esses povos são citados incessantemente na Bíblia. E é legal, né? Através da genealogia que a gente consegue entender, alguém pegou essa genealogia e foi colocar nesse formato para que nós pudéssemos, de maneira tão fácil e elucidativa, entender quem veio e de onde veio. Né? Os filisteus vieram da linhagem de Cã. Você sabe muito bem quem foi Cã. Cã ou Cão, né? Alguns chamam inclusive de Cão. Tá? Você sabe quem ele foi? Aquela questão com Noé, que ele estava embriagado, estava pelado, né? Aí ridicularizou. Vocês sabem disso. E se não souberem, é bom. Bom, sabe, a gente acabou de ler esse negócio. Todo mundo está sabendo disso daí. Beleza? Vamos passar. Volta um instante. Pode deixar aí. Valeu, Bim, pode deixar aí mesmo. É só para lembrar, novamente, a gente está falando aqui de genealogia, os filhos de Abraão. Então, aqui dá para ver o que não tem naquele outro. De Sara vem Isaac, né? De Isaac vem os israelitas, né? E não vem só os israelitas, vem os edomitas e vem os amalequitas também. Porque os israelitas vieram de quem? De Jacó. E os edomitas e os amalequitas vieram de quem? Esaú. Tá? De Ismael, né? Vem os ismaelitas. E de Quetura, que vem todos esses filhos aqui, Zinrã, Isbaque, Suã, Joquissã, Medã e Midian. Vem quem? Os midianitas. Então, queridos, é importante a gente saber, do lado, eu só botei esse outro do lado para você identificar os edomitas e os amalequitas, que estão vindo da linhagem de Esaú, para você entender o que está acontecendo, né? O que cada um está, onde cada um está, e o que cada um fez. Gente, dessa forma, eu já estou quase chegando aqui no finalzinho. Tem ainda uns detalhes que eu queria falar para você, né? Falando desses filhos de Abraão, ainda aqui, Abraão tomou outra mulher para si, chamada Quetura, talvez após a morte de Sara, né? Imagina-se que foi após a morte de Sara. Os estudiosos discutem se Quetura realmente foi uma segunda esposa ou apenas uma segunda concubina. O que ninguém discute é que com ela Abraão teve mais 6 filhos. O que podemos afirmar é que ele teve mais 6 filhos, né? Esses filhos que eu já elenquei. Através dos filhos que teve com Quetura, Abraão se tornou também o pai de outros povos, como os midianitas. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos e foi sepultado por Isaac e Ismael. É um negócio interessante, né? Lembra, Ismael foi embora, tal, mas diz que Abraão foi sepultado pelos 2 filhos. Então, nesse momento, eles se encontraram, se entenderam, não sei como é que foi, mas Ismael e Isaac no campo de Efron. A Bíblia também afirma que tudo o que ele tinha deu a Isaac. Para os demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu apenas o quê? Presentes. Lembra que eu falei? Ismael perdeu a sua primogenitura, assim como foi feito com Esaú, na história de Esaú e Jacó. Isaac também perdeu a sua primogenitura. Eu tenho um outro slide ali, que faltam 2 slides só, né? Eu queria falar ainda da história de Abraão no Novo Testamento. Vou ler um texto aqui bem rápido, já estou realmente acabando. A história de Abraão no Novo Testamento. Existem 74 referências a Abraão nos livros do Novo Testamento, ficando apenas atrás de Moisés, que possui 79 referências. No Novo Testamento, Deus é chamado de o Deus de Abraão. Isso está em Mateus 22, 32 e Atos 7, 32. Na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus 1:1, ele aparece como antecessor do Messias e, além de pai dos israelitas, segundo a carne, também é o pai espiritual de todos aqueles que compartilham a fé em Cristo. Isso está em Mateus 3:9.
João 8:33. A fé de Abraão é o modelo de fé que devemos ter. Por tamanha fé, ele está presente na galeria dos heróis da fé, na Epístola aos Hebreus. Embora não exista nenhum relato extrabíblico sobre a história de Abraão, apenas algumas prováveis evidências em escritos babilônicos, tudo o que a arqueologia já descobriu sobre a civilização da época de Abraão faz com que muitos estudiosos classifiquem os relatos bíblicos como uma descrição perfeita do período que é apresentado. A guerra entre os 4 reis do Egito contra os reis locais, no capítulo 14 de Gênesis, por exemplo, é considerada por arqueólogos um dos relatos mais detalhados sobre o assunto, com uma precisão geográfica impressionante. Então, passando para o nosso penúltimo slide, tem ali uma cronologia e, na realidade, mais um resumo, mais uma forma de resumir aquilo que aconteceu com Abraão. Nasceu no sul da Mesopotâmia, em Ur, entra em Canaã em obediência a Deus, Ismael nasce de Agar, em Hebrom, Sodoma e Gomorra são destruídos, aí vem a cronologia. Isaac nasceu de Sara, em Gerar. Isaac é levado ao Monte Moriá, em Jerusalém. Sara morre em Hebrom, com 127 anos. Abraão assegura que Rebeca seja noiva de Isaac, mais uma bonita na família, e Abraão morre em Hebrom. Só um pequeno resumo para você se ligar em tudo que aconteceu. E, queridos, na realidade, aqui eu encerro as características que eu queria dar de Abraão. Eu vou colocar, já estará, no caso, domingo, já está no Google Class, uma série de detalhes para que você debruce-se sobre o que está escrito lá no Google Class, para que você tenha noção de tudo que acontece, de tudo que aconteceu naquele período com esse grande personagem chamado Abraão. Eu queria terminar uma curiosidade. Conheça o caminho de Abraão, 8 países, 2.000 quilômetros do Oriente Médio. Eu estava vendo tudo que Abraão percorreu dá cerca de 2.000 quilômetros. Para você entender o que são 2.000 quilômetros, é mais ou menos como se fosse de Sergipe ao Rio de Janeiro, andando. Tu imagina, de Sergipe ao Rio de Janeiro, andando. Mas não é simplesmente você andando, cara. É você andando e levando a sua caravana, Abraão com a sua caravana, com mulheres, filhos e servos, e camelos, e o rebanho, e mais o Ló com o povo dele, todo mundo andando, cerca de 2.000 quilômetros. Então, o que acontece? Isso aqui é uma curiosidade, não é bíblico, não. É uma curiosidade. Deixa eu pegar aqui o restante da curiosidade. Teve um cara, que eu não estou achando aqui o nome dele, Uri, se eu não me engano, Uri. Ele lançou até no Brasil um livro, pela editora Marco Zero, com fotos da trilha que dá o nome à ONG. Ele fundou uma ONG, e ele percorre essa ONG. Ela é responsável pelo pessoal percorrer o caminho de Abraão. Tipo aquele... esqueci o nome. Uma trilha, tipo aquela de Santiago de Compostela. Lembra disso? Muita gente peregrino, vai lá. Gente que tem crença, gente que não tem. Vai todo mundo para lá. E ele falou, na ideia dele, desse presidente dessa ONG, desse diretor, sei lá o que é, o dono da ONG, o que ele queria? Que as pessoas repetissem o caminho de Abraão, andando 2.000 quilômetros, e para isso, na ideia dele, ele poderia juntar os 3 povos monoteístas, e que lá, ele falou assim, quem que briga com o outro caminhando nessa trilha, nesse caminho que Abraão fez? Eu não sei se é uma grande verdade, mas é interessante saber que até isso existe. Tem gente que vai por esse caminho, 2.000 quilômetros, andando. Aí botei a fotografia aqui, de um peregrino desse, de outros ali, uns camelos, as pessoas passando. Essa árvore, inclusive, está ali em Berseba, que aqui não está com a legenda, mas da onde eu tirei, e lá no Google Class, você vai ver isso tudo que eu estou falando, com legenda, com tudo. Então, queridos, vou encerrando aqui minha participação, como prometido, levei menos de 1 hora, estou sendo bem educado, e conseguindo
cumprir o que eu estou prometendo, né? Então, menos de 1 hora a gente falou. Eu espero que você tenha se sentido aguçado, a sua curiosidade tenha sido despertada, para que você não só vá no Google Class, mas que você pegue outros lugares. Só toma cuidado com aquilo que você está pesquisando, né? Porque tem fontes que não são fidedignas, né? Mas pega a Bíblia, estuda, dá uma olhada, pega a parte de história, né? Como eu falei, o Kleber, que já teve a oportunidade de passar por esses locais, né? Ele conhece esses países, esses 8 países aí, ele conhece, sei lá, quase todos do mundo, mas particularmente ele conhece. Então, ele está preparando um grande estudo sobre isso, né? Estou fazendo propaganda aqui do PG, mas é muito interessante, porque não é uma pessoa que ouviu falar. Ele foi lá e ele viu tudo isso. Os países onde esses fatos históricos e bíblicos aconteceram. Então, ele tem muito a contribuir para a gente nesse estudo que ele vai ministrar de geografia bíblica. Queridos, espero que vocês tenham aproveitado, né? E, como eu falei, não esqueçam de assistir. Você que está me ouvindo, você já está assistindo, assiste até o final, recomende para as outras pessoas. Vamos fazer da Escola Bíblica Dominical, né, um hábito excelente. Nós estamos começando online, então você pode, inclusive, assistir em outro horário, mas a partir de março nós vamos ter a EBD presencial, porque ali nós teremos discussões e, com certeza, o ganho é muito superior. Tá? Um beijo grande para vocês, espero encontrar todos no culto à noite, né? Que você esteja lá conosco para cultuar o nosso Deus. É o primeiro domingo do mês, culto de ceia, esteja lá conosco. Eu vou orar e a gente vai terminar. Posso? Tudo bem? Vou orar e a gente vai terminar. Pai querido, muito obrigado por esse momento, esses minutos que nós passamos aqui, conhecendo mais da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos a liberdade no nosso país de estudar, nós temos acesso a muitas coisas que podem contribuir para o nosso crescimento. Que o Senhor abençoe o restante de domingo, o almoço do pessoal que está nos assistindo e de todos aqueles que vão nos encontrar no grande culto de celebração ao Teu nome às 18 horas. Deus nos abençoe. Um grande beijo para vocês todos. Amém. Fiquem na paz do Senhor.